Isaías, livro de Isaías, capítulo de número 43, apenas o verso de número 2, eu tenho certeza que você sabe esse versículo de cor, absoluta certeza. O capítulo de número 43 do livro de Isaías é considerado o capítulo mais conhecido dos livros proféticos. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz espera, pastor. 2. Já está aqui em cima, né? Amém? Diz assim: quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Olha para o irmão que está do seu lado. Fala para ele, entendeu? Vamos ler novamente. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Você pode glorificar o nome santo de Jesus por essa palavra? Feche seus olhos por um momentinho só. Pai, nós te agradecemos. Entramos agora nesse período, nesse ministério da palavra agora. Pai, que apenas de mim seja a voz. É a única coisa que eu posso te ofertar. Senhor, meu Deus, meu Pai, que toda a inspiração, todo entendimento seja de Ti. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar no nosso coração. Senhor, que eu possa abrir o meu coração, que o Senhor falar comigo, que a igreja possa abrir o coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, rasga o céu sobre este lugar, Senhor, meu Deus, meu Pai, e derrama a resposta, Senhor, do nosso culto agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, a palavra é somente a resposta daquilo que nós fizemos desde que entramos aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te adoramos, nós entregamos o nosso louvor. Senhor, nós te adoramos, nós entregamos o nosso sacrifício. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós estamos nos alinhando, Senhor, Papai querido Santo, dentro do Teu querer, dentro da Tua vontade. E agora nós precisamos da Sua resposta. Senhor, uma conversa não é um monólogo, não é somente nós falamos e não paramos para ouvir. Não, Senhor, nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. É o que eu te agradeço no nome de Jesus. E você que pode, se sente glorificando o mais forte que você puder ao Senhor. Aleluia. Tenho certeza que esse texto você conhece e conhece muito bem. Isaías de número 43, como eu disse, é o texto profético mais conhecido da Bíblia. Nós sabemos que Isaías, ele profetiza o presente, mas ele é o profeta que mais fala sobre um futuro. E o futuro que Isaías fala, diferentemente de Jeremias e Ezequiel, não é apenas um futuro judaico ou um futuro para um tempo próximo. Isaías é o maior profeta que fala a respeito do Messias, a respeito de Jesus. Isaías fala da vinda e do retorno. Quando nós olhamos para o texto de Isaías, há algo que precisamos notar, há algo que precisamos parar para prestar atenção. O livro de Isaías, capítulo de número 43, começa a descrever, Isaías começa a profetizar como seria a vida de um cristão, que até aquele momento todos eram judeus. Não existia Cristo na terra que eles pudessem ter visto. Não existia um evangelho, todos seguiam a lei de Moisés. E no capítulo de número 43, Isaías começa a descrever como seria a minha e a sua vida. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, meu irmão, Isaías começa a descrever como seria a nossa vida com Cristo. E dentro disso, querido, há algo que nós precisamos notar. Que as dificuldades que vêm em nossa vida, os problemas que aparecem, os desânimos muitas das vezes que nos abatem, o cansaço que nos chega, isso não é apenas para nos fazer parar, para nos fazer matar, muito pelo contrário. Deus tem um propósito no dia ruim. Nós estamos vivendo uma teologia apenas de teste. Parece que nós estamos sendo provados o tempo todo e a Bíblia não nos revela sobre isso.
A Bíblia não fala que Deus é apenas um professor que vai ficar nos provando, nos colocando em enrascadas no momento de dificuldade, para que nós aprendamos algo. Não, a Bíblia vai dizer que o Senhor ele não prepara o dia mal, mas Ele não deixa passar a oportunidade de um dia mal para nos forjar, para nos moldar. A Bíblia não diz que nós vamos passar por provações o tempo inteiro. Não, existem momentos e situações que elas acontecem, que faz parte da vida, que faz parte do cotidiano. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, o desemprego faz parte do cotidiano. A doença faz parte do cotidiano. O cansaço faz parte do cotidiano. Nós somos seres humanos e não podemos esquecer disso. Nós vamos passar problemas que são problemas relacionados à nossa humanidade. E isso acontece. Nem tudo é Satanás. E nem tudo é Deus nos provando. Nós temos momento de dificuldade. O problema dos nossos dias é que nós paramos de ouvir. Nós paramos com essa arte do que é escutar. Nós ouvimos muitas das vezes uma profecia, uma palavra, e nós ouvimos ela apenas pela metade, e acreditamos que isso vai acontecer num tempo muito rápido, que nada vai acontecer, ou nada nós precisamos nos preparar para receber aquele tempo, e nós vamos passando os dias e vamos nos cansando, vamos desacreditando a palavra do Senhor, e por causa disso muitos hoje morrem, por causa disso muitos hoje desistem, porque não aprenderam a ouvir. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não fala por intermédio de filosofia. Deus é muito claro e transparente. A palavra do Senhor não é difícil de ser entendida. O problema é que nós queremos achar coisas aonde não tem. Nós queremos tirar interpretações que não existem. Tudo que Deus fala é muito claro, é muito sensato, é muito transparente. Deus ele não engana ninguém, Ele não promete aquilo que não vai acontecer. Quando nós entramos nessa palavra, quando nós entramos nisso que Isaías começa a descrever, nós vamos ver o capítulo de número 43 de inúmeras promessas para nosso tempo. Mas nós vamos ver o capítulo de número 43 com muitas verdades para o nosso tempo. As pessoas muitas das vezes elas querem apenas a bênção. E a bênção, ela é uma ou duas palavras e esquecemos do contexto daquilo que Deus está nos preparando. Nossa vida existe um contexto, nós não vivemos somente de texto. Nós não vivemos apenas de frases, nós vivemos de um contexto. Tudo que Deus fala, existe um contexto. Olha para o irmão que está do seu lado. E fala para ele, meu irmão, o momento de escassez não é apenas para te provar. Sabe por quê, querido? A Bíblia vai dizer que nós precisamos conhecer a Deus. E a Bíblia vai dizer que a nossa vida inteira nós vamos passar conhecendo a Deus. A nossa vida inteira não vai ser suficiente para a gente conhecer o que Deus tem, o que Deus é, o que Deus faz. Por isso que Ele preparou uma eternidade para nós morarmos juntos. É muita coisa e pouco tempo. Então, nesse conhecer a Deus, é necessário você ter momentos e tempo para conhecer a Deus. Você não vai conhecer um Deus que faz milagre quando tudo estiver bom. Você precisa de um momento de dificuldade para conhecer um Deus que faz milagres. Você precisa de uma doença para conhecer um Deus que cura. Você precisa de um desemprego para conhecer um Deus que sustenta, que provê. Muitas das vezes nós esquecemos, e Oséias vai nos deixar bem claro, que nós padecemos por falta de conhecimento. O nosso padecer é porque nós não conhecemos. E Oséias ainda vai vir mais a fundo, que a nossa vida é constantemente conhecer a Deus e continuar em conhecer. Então momentos acontecem, Deus permite momentos para que nós aprendamos a conhecê-lo. Não existe, querido, como você conhecer um Deus que faz uma vida ser transformada, um Deus que faz um milagre acontecer, se você não estiver num ambiente que precisa de um milagre. Você não vai conhecer um Deus que ressuscita se ninguém morreu. Você não vai conhecer isso. Deus, Ele quer ter momentos de intimidade, e por isso que os dias maus acontecem.
Olha para o irmão que está do seu lado, fala: meu irmão, você já notou o que Deus está querendo se revelar para você? Porque todos os momentos Deus se revela de uma forma. Tão certo isso, que quando Deus tem um encontro com Moisés, a primeira coisa que Deus disse para Moisés é: olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés não fica satisfeito com isso, porque ele é o Deus que foi com Abraão, todo mundo sabe a promessa. Ele é o Deus que foi com Isaac, todo mundo sabe sobre os poços. Ele é o Deus que foi com Jacó, e todo mundo sabe a mudança que houve. Mas e comigo, que Deus ele vai ser? E quando Moisés perguntou isso para Deus, Deus disse: olha, quando te perguntarem sobre mim, você vai falar: o eu sou te enviou. E quando nós notamos e entendemos o que é eu sou, é muito mais do que eu sou suficiente, não. A palavra em hebraico significa: eu serei o que você precisar. Se você precisar de uma nuvem, eu vou ser a nuvem. Se você precisar do fogo, eu vou ser o fogo. Se você precisar que alguém que abra o mar, eu vou ser aquele que vai abrir o mar. Se você precisar de uma condução no deserto, eu serei o condutor. Eu estarei com você naquilo que você precisar. Por isso que os momentos acontecem. Deus se revela a Moisés. E o que seria de Moisés sem o mar? Você já parou para pensar que a história poderia ser completamente diferente? Você já parou para imaginar que Moisés poderia nem estar relacionado na história, se não fosse aquele mar? Você já parou para imaginar que Josué só seria um guerreiro normal, um soldado normal, se não fosse Jericó? Você já parou para imaginar que Daniel, ele seria somente um servo, e nós nem o conheceríamos se não fosse a Babilônia? Se não fosse a cova dos leões? Você já parou para imaginar, querido, que Paulo não seria o apóstolo que nós conhecemos, se não fossem as cadeias, se não fossem os calabouços, se ele não tivesse preso em um buraco dizendo: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor? Todos os homens que nós conhecemos nos torna conhecido por causa dos problemas, por causa das situações que eles venceram, por causa do Deus que lhe proporcionou um testemunho. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: meu irmão, você só está aqui porque você tem um testemunho. Você não está aqui porque a casa é bonita, você não está aqui porque o banco é confortável, você não está aqui porque nós temos grandes oradores. Não, não, você está aqui porque Deus se revelou para você. Você veio nessa manhã aqui porque Deus se revelou para você de alguma forma. Talvez as minhas experiências não são as mesmas que as suas, e as suas não são as mesmas que as minhas, mas a minha experiência com a sua, nós revelamos um Deus muito maior. Porque Deus nos revela o que nós precisamos. Porém, entrando na liturgia do texto, Deus está nos revelando como seria a nossa vida cristã. E olha para o irmão que está do seu lado e fala: ele não mente. O texto que nós lemos, existe um advérbio de tempo. O texto que nós lemos, existe um advérbio no nosso português que determina aquilo que Isaías está dizendo. Deixa eu te traduzir isso. O texto que nós lemos não está escrito: se passares pelas águas,
eu estarei com vocês. Se passares pelos rios, eu estarei com vocês. Se passares pelo fogo, eu estarei com vocês. Não está escrito isso. Não é isso que está escrito. Mas muitas das vezes nós queremos viver dessa forma. O que está escrito? Quando passares pelas águas. Sabe o que isso faz? Termos a certeza que nós vamos passar pelas águas. Quando passarmos pelos rios, nos faz ter a certeza que nós vamos ter que atravessar rios. Quando passarmos pelos fogos, ele não vai nos queimar, mas não quer dizer que nós não iremos passar pelo fogo. Só que muitas das vezes nós queremos viver a vida do si. Olha, poderia não ter acontecido. Deus poderia ter me livrado antes. E se isso não viesse sobre a minha vida? Mas Deus não quer ser o Deus do si. Porque quantos livramentos que nós vivemos, que nem sabemos que acontecem, e nós não agradecemos por isso. Mas nós agradecemos por aqueles livramentos que nós vemos, por situações que nós passamos, por situações que nós vemos que o Senhor nos guardou. Então deixa eu te dizer uma coisa, querido. Você querendo ou não, você acreditando ou não, você estando feliz com isso ou não, você vai passar pelas águas, você vai passar pelos rios e você vai passar pelo fogo. O Senhor te prometeu isso, mas Ele também te prometeu que Ele estaria com você quando essas situações chegassem. Elas vão chegar, elas iriam chegar, mas Ele estaria com você. Não é se, mas é quando. Jesus não disse, olha, eu vou para o Pai e vou enviar um possível ajudador para vocês. Se vocês precisarem de ajuda, Ele vai estar lá. Se vocês chorarem, Ele vai ser o Consolador. Não. Ele disse, eu vou enviar um Consolador, porque vocês não vão se sentir órfãos. Porque Ele irá te consolar. Ele vai te fazer lembrar de tudo que eu disse, porque vai chegar momentos que você vai esquecer. Então Deus, em sua divindade, Ele não nos promete uma vida fácil, mas Ele nos promete uma companhia eterna. E para que você conheça Deus, você precisa passar por situações. E Deus é fantástico em dizer 3 situações no capítulo de número 43, verso de número 2, que é a certeza que nós vamos passar. Olha para a pessoa que está ao seu lado e fala, primeira situação, nós vamos passar pelas águas. O texto literal em hebraico não está falando sobre águas de mares. Não está falando sobre um rio. Até mesmo que não faria nexo você dizer que quando passares pelas águas e depois quando passares pelos rios, que seriam as mesmas coisas. Mas o texto em hebraico está dizendo que quando você passares por tempestade e quando você passarem por lágrimas, eu estarei com você. Existem momentos que as lágrimas chegam. Existem momentos que os risos somem da nossa boca. Existem momentos que nós não estamos, eu digo, felizes com a situação, porque com Cristo nós sempre temos motivo para nos alegrar. Mas tem situações que não nos deixam felizes. E o texto está dizendo que quando chegar o tempo das águas da perca, quando chegar o tempo das águas do luto, quando chegar o tempo das águas da adversidade, da sequidão, quando chegar o tempo em que não haverá mais providência, essas águas que irão se tornar lágrimas nos seus olhos, Ele estará conosco. E isso é uma certeza, todo cristão vai passar por isso. Não é se, é quando. Todos nós vamos sofrer com percas. Todos nós vamos passar pela dor do luto.
Todos nós vamos perder coisas, e essas coisas vão nos fazer chorar. Todos nós vamos perder pessoas, todos nós vamos perder situações, todos nós podemos perder o nosso conforto, todos nós podemos perder até mesmo o nosso nome. E Eclesiastes vai dizer que esse tempo chega, e é certo. Eclesiastes não está dizendo, capítulo de número 3, que pode chegar o tempo da alegria, ou pode chegar o tempo da tristeza, não. Eclesiastes capítulo de número 3 está dizendo que debaixo do sol existe uma regra. Existe tempo para todas as coisas. Existe tempo de se aproximar e tempo de se afastar. Existe tempo de chorar e tempo de sorrir. Existe tempo de plantar e tempo de colher. Tudo existe um tempo. E Deus não está eximindo nós de passarmos pelo tempo da adversidade. Mas Ele está garantindo uma coisa: que Ele estará junto conosco em todos os momentos. Capítulo de número 43, Isaías começa a revelar como que a vida seria após a vinda de Jesus. O que Jesus mudaria? Porque no tempo da lei não se existia o consolo, o conforto, não existia a companhia. Deus se revelava a momentos, era atemporal. Deus se revelava em situações. Ele não permanecia, era impossível permanecer, porque o preço do pecado não havia sido pago. Na época de Isaías, Deus se revelava em momentos. Você pode verificar que quando Deus fala com os profetas, são momentos. Deus não ficou a vida toda falando com eles, são anos, pequenas brechas de tempo que Deus decidiu falar, e isso para eles já era o suficiente. Ninguém caiu, ninguém se perdeu, porque Deus ficou 50 anos sem falar com ele. Se Deus falou uma vez, já era o suficiente, a palavra era suficiente. Jeremias foi lançado em um poço, Jeremias foi esquecido pela nação, ninguém queria andar com Jeremias, porque a pregação de Jeremias, ele recebeu aos seus 14 anos, dizendo: se converte, vai ter o tempo da dor, Deus vai levar vocês cativo, e ninguém queria ouvir isso. Ninguém queria saber do tempo ruim, todo mundo queria saber somente do bom, do Deus que abençoa, do Deus que guarda, do Deus que era com eles na batalha. Mas tem o momento também da dor, porque Deus não seria conhecido como Deus que liberta se eles não estivessem presos. E todo mundo abandonou Jeremias. Jeremias, segundo alguns historiadores, ele ficou 40 anos sem falar com uma pessoa sequer. Jeremias andava nas ruas, ninguém o cumprimentava, ninguém falava com ele. Mas quando ele teve a vontade de desistir, ele mesmo se corrige dizendo: como que eu vou fazer isso? Se eu tenho um fogo que arde aqui dentro do meu peito, ele não me deixa em paz. Eu não consigo abandonar, eu não consigo falar ao contrário, eu sei o que é verdade. Querido, então, se você ainda não passou por isso, se prepare, você vai passar pelo tempo da lágrima. Se você já passou, continua preparado, porque esse tempo retorna. A nossa vida é cíclica, como se dizem. Nós passamos por ciclos. Para rir, precisa primeiro chorar. Porque senão você não sabe o valor de rir. Porque quantas vezes nós perdemos momentos bons, nós perdemos situações que hoje nós olhamos para trás e dizemos: nossa, eu poderia ter feito tudo diferente. Mas nós só falamos isso porque a situação piorou. As lágrimas chegaram. Porque se não tivessem chegado, nós não teríamos mudado em nada. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela: segundo tempo que vamos viver é atravessar os rios. Esse tempo é um tempo que gera dor, porque ele vai nos tirar de lugares. O tempo da travessia
É o tempo de sair de localizações, é o tempo de perder amigos, é o tempo de perder situações que eram-nos cômodas, mas que Deus precisa nos tirar daquela geografia para que nós podemos viver aquilo que Ele tem nos preparado. Existem momentos de travessia. E travessia não é somente trocar um lugar pelo outro, não. É dar valor pela mudança. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você não saiba, mas você tem ideia desses 40 anos, quantas vezes Deus abriu o mar para o povo passar? 3. Não foi uma, foram 3. 3 vezes Deus abriu o mar, e sabe por quê? Porque eles entraram no deserto, começaram a pedir pelo Egito. Sabe o que Deus fez? Atravessa de volta, olha como o Egito está, para você lembrar por que você saiu de lá. Depois atravessa de volta, vamos continuar o caminho para a promessa. Quando nós falamos de travessia, nós falamos de uma nova estação, de um novo tempo, e não é fácil. Porque para chegar à primavera, para as coisas começarem a florescer, o inverno precisa ter sido rígido. A primavera só é boa se o inverno foi bem ruim. Inverno que é aquele inverno ameno, nós estamos num ano que todos nós aqui em São Paulo sentimos o inverno. Fazia anos que nós não tínhamos inverno dessa forma, nós sentimos o outono já foi gelado, o inverno está sendo gelado. Olha como que estava a temperatura ontem a gente teve um dia de 32 graus, hoje a gente tem uma máxima de 20. Nós estamos passando pelo inverno rigoroso, e sabe o que isso significa? Que estamos batendo o recorde de safra no Brasil, porque só frutifica se o inverno foi rigoroso. Porque o tempo gelado, o tempo seco, prepara a terra para ela produzir. A travessia prepara o nosso coração para um novo tempo. Porque sair do Egito e não tirar o Egito de nós, nunca vai ser o cumprimento de uma promessa. Nós vamos precisar voltar e olhar da onde que Deus nos tirou. A travessia nos prepara para isso. Porque se a escassez não sair da gente, o tempo da bonança não vai ser bom. Quando as coisas começarem a andar, a sua preocupação vai ser: eu preciso guardar, porque eu não quero viver um tempo de escassez. Eu não estou dizendo que administrativamente você não precisa estar preparado. A própria Bíblia vai dizer que nós precisamos lançar a nossa semente em vários lugares, porque a gente não sabe o que vai vir no mundo. Então nós precisamos ter várias fontes de renda. Mas eu vou te dizer uma coisa: se uma pessoa que vive de forma miserável ganhar milhões, que nem nós falamos, brincamos, ganhar na loteria, ela vai se transformar miserável em poucos dias, porque ela não sabe lidar com a situação. Tudo que é muito rápido, a gente se perde muito rápido. Pessoas que ganham, perdem na mesma velocidade que ganham, porque não foram preparadas para aquilo, não atravessaram, não tiveram a dificuldade da travessia, não viram as coisas se transformando, não viram. E quando nós não vemos as coisas se transformando, nós não damos valor para a transformação. Para alguns, os rios duram dias, para outros duram horas, para outros precisa durar anos. Porque o aprendizado, a preparação do nosso coração é diferente de cada um. Mas uma coisa é certa, nós vamos passar por essa situação. Pode ser 1, 2, 3, 10. Esses dias eu estava lendo uma matéria
do dono da Tesla, o Elon Musk. E é engraçado porque antes, a primeira empresa dele foi a Tesla, que deu certo, porque antes da Tesla ele quebrou 11 vezes. A Tesla também quebrou. Ele foi vender a Tesla para a Apple no final dos anos 90 por $50 mil. Porque ele precisava disso para colocar dentro de casa, literalmente, porque ele tinha hipotecado a sua casa para montar a empresa e não estava conseguindo pagar a hipoteca. Na época, o Steve Jobs humilhou na frente de todo mundo, humilhou a sua proposta e a sua empresa. 20 anos depois, a mesma empresa, só que com uma pessoa que teve que atravessar o rio, que foi o da humilhação, está valendo 200 trilhões de dólares. 2 vezes mais que a própria Apple. Porque existem coisas que nós não aprendemos somente quebrando, existem coisas que nós aprendemos atravessando. A cabeça precisa mudar, querido. Por isso que o próprio apóstolo Paulo vai dizer e vai nos ensinar que evangelho é ter uma metanoia, uma mudança de mente. Porque com a nossa mente física nós não sabemos que o que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Com a nossa mente nós achamos que Deus é um Deus carrasco, é um professor que tenta nos provar o tempo todo. É um Deus que está nos fazendo de experiência para ver quem vai dar certo. Mas entender o que é bom, perfeito e agradável precisa ter uma mudança de mente. Existem pessoas que querem viver o evangelho, mas não querem mudar a sua forma de pensar. Querem viver o evangelho, mas não querem atravessar o rio. E o problema é que as situações elas vão retornando. Não é que Deus é ruim, é porque Deus sabe o seu limite. E quando chega perto do limite, Ele precisa te dar um refresco. Mas depois do refresco, você precisa voltar para a situação. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: meu irmão, até quando você vai viver de refresco e não de descanso? Ah, mas eu estou passando a mesma coisa. Você fez alguma coisa de diferente da última vez que você passou? Uma vez eu ouvi uma frase que moldou muito do que eu pensava, que diz: trabalho igual, resultado igual. Quer resultado diferente? Trabalhe de forma diferente. Querido, durante a travessia, não há como confiar em outra coisa a não ser em Cristo. Porque deixa eu te dizer uma coisa, a loucura não é o mar abrir. A loucura é você atravessar o caminho do mar aberto. Porque você já parou para imaginar parede de água de um lado, parede de água do outro, um lugar extremamente escuro, porque a profundeza de um rio é óbvio que 50 metros, 60 metros para baixo, você não está vendo claridade do sol. Você está vendo 2 paredes. Um ambiente completamente gelado, porque é úmido. São 2 paredes de água. Um ambiente escuro. E a Bíblia vai dizer e deixar claro isso, porque o povo de Israel teve dificuldades para atravessar o mar. Abriu, mas tinha muito idoso, tinha muito animal. Tinha pedras lá no fundo. Tinham que atravessar pedras, atravessar rochedos. O nosso fundo do nosso mar, ele não é lisinho, não é perfeito, não foi feito para andar. Tem muitos que param, desistem com o mar aberto, com medo de fazer a travessia. Porque durante a travessia você vai perder gado. Porque ou é você ou é o gado que atravessa.
Durante a travessia você vai precisar jogar, lançar coisas fora. Porque o peso vai começar a te cansar. E ou é você ou é o seu ouro que atravessa. Durante a travessia, querido, você vai precisar lançar fora até a sua incredulidade. Porque se for incrédulo para dentro do mar, e se o mar fechar, o que você vai fazer? Coisas se perdem durante a travessia. Coisas precisam ser lançadas de lado. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela. Bonito. Mostra as obturações, tudo. Os dentes faltando. Mostra tudo para ela. Fala, irmão, está pronto para atravessar? É certeza que nós vamos ter que atravessar, mas atravessar é uma decisão minha e sua. Cada um vive o que determina o seu coração. Olha para o irmão, e a última vez que você faz isso hoje, pode ficar tranquilo. Fala para ele, fala, meu irmão, não se preocupe, ainda tem o fogo. Muitos confundem algo que João Batista começa a explicar no batismo de Jesus. Existem 3 batismos que a Bíblia nos diz. O batismo das águas, que é o ato de você se purificar, deixar a velha criatura renascer. Isso já era praticado antes de Jesus, porque se não fosse praticado antes de Jesus, Jesus seria o primeiro que iria batizar. Sim ou não? Existe o segundo batismo, que a Bíblia relata sobre o batismo do Espírito, que é um empoderamento do Espírito Santo, o selo que ele faz morada, o selo que ele está aí dentro. Alguns teólogos vão dizer que não tem como dizer que alguém foi batizado pelo Espírito se não falar em línguas, é uma prova. Mas isso, querido, ninguém tem certeza. Mas que o batismo do Espírito acontece. E que o falar em línguas é importante. Paulo vai dizer que é a única maneira que nós nos auto-edificamos. Nós não edificamos ninguém com a nossa língua estranha. Nós se auto-edificamos, o nosso espírito se atrela ao Espírito do Pai. Existe o terceiro batismo que é confundido com um avivamento e não tem nada a ver com isso. O batismo pelo fogo. E não é sobre avivamento. Não é nem espiritual. Quando Jesus disse, eu vim lançar fogo sobre a terra, ele não estava falando de avivamento. Até porque não existe avivamento sem espírito, sim ou não? E para o espírito descer, Jesus precisaria voltar, sim ou não? E Jesus, ele completa a frase dizendo, como eu queria que vocês já estivessem queimando. Se eles já estivessem queimando, Jesus já estaria no céu, o Espírito já teria voltado, e não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que ele veio testar, batizar com fogo, testar as nossas obras, as nossas intenções, o nosso coração. O fogo serve para uma coisa, para purificar a matéria que está sendo queimada. Todo ourive sabe muito bem disso. Porque uma pedra de ouro de 100 gramas, ela não tem 100 gramas de ouro. No máximo, do máximo, ela vai ter 10 gramas de ouro. 90 gramas são impurezas que se confundem com o ouro. E o que é necessário para transformar isso em uma joia? Passar pelo fogo. Se coloca no fogo, se arde, se queima e queima as impurezas. A Bíblia vai dizer que Deus se revela como um oleiro. E para um vaso ficar pronto, não é só um molde.
não é só as mãos do oleiro. É melhor que o vaso se quebre na mão do oleiro do que ele se quebre no forno. Porque se ele se quebrar no forno, o oleiro não consegue parar o processo. Não dá para parar o forno, desligar o forno para tirar um vaso quebrado lá dentro. Vai estragar todos os outros. Por isso que a Bíblia diz que o oleiro não quebrou o vaso. Se o oleiro quebra o vaso, ele não saberia o que ele estava fazendo. A Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. E se quebrou na hora certa. Porque se quebra dentro do fogo, estaria perdido. Porque o fogo enrijece, tira toda aquela água suja do barro e torna aquilo que não tem valor para nada, que é um barro, em um vaso que pode carregar coisas, que pode abastecer pessoas. Quando Jesus fala, eu vim lançar fogo, Ele está dizendo, eu vim prová-los. Eu vim fazer você arder. Porque o que sobe tem que ser puro. Não dá para levar impurezas. Jesus uma certa vez estava de frente à porta da agulha, que era uma porta muito conhecida em Israel. Porque a porta da agulha era a porta dos estrangeiros. Imagina, naquela época não se tinha detector de metal. Não era tecnológico de saber que ia passar a pessoa por um scanner e ver se ela estava com uma arma ou não. A porta era bem estreita, para que os viajantes chegassem, tirassem toda a bagagem, passassem a bagagem pela porta. Os soldados de Israel iriam examinar toda a bagagem. Se não achassem nenhuma arma, o estrangeiro entrava. Se achassem alguma arma, eles fechavam a porta e ficavam com toda a bagagem do estrangeiro. Por isso que Jesus disse que é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha. Porque o camelo não vai querer carregar nada. O camelo não carrega nada que não é dele. Tudo que ele carrega foi alguém que colocou nas suas costas. O camelo não tem bolsa. O camelo não tem mochila. Por isso que Jesus disse, é mais fácil passar um camelo que ele vai passar pela porta sem nada, do que um rico que vai querer trazer um monte de bolsa, que vai querer trazer todas as suas riquezas. A porta é estreita. E para que essa porta ela continue sendo funcional, nós precisamos passar pelo fogo. Não existe mais uma porta da agulha, mas existe uma fornalha preparada para mim e para você. Existe uma fornalha que eu e você precisa passar. E as nossas verdadeiras intenções são reveladas dentro dessa fornalha. O que realmente nós acreditamos é revelado dentro da fornalha. Se realmente nós temos fé, se realmente nós vivemos aquilo que falamos, é exposto dentro da fornalha. Porque a fornalha vai queimar tudo que não é dele. E vai ficar apenas com o que é dele. Por isso que deixa eu te dizer, Sadraque, Mesaque e Abidnego, ou Misael, Ananias e Azarias, eles não queimaram. Eles não pegaram fogo. Porque o fogo não queima aquilo que não... O fogo não queima aquilo que é de Deus. Eles não se queimaram. Eles entraram e saíram da mesma forma. Nem as roupas se queimaram. Porque a intenção não estava oculta e escondida. A intenção não estava em haver, eles não tinham dúvida. Eles não estavam em dois pensamentos. Eles não tinham um plano B. O que eles disseram para Nabucodonosor era verdade. Olha, você pode nos lançar, nós não vamos nos curvar. Se ele quiser, ele nos livra. Se ele também não quiser, não tem problema. Nós não iremos nos curvar. Tem momentos que não é nem fogo, querido. Tem momentos que Deus acende um isqueiro ao nosso lado e nós já saímos pulando que nem pipoca. Porque não queremos ser queimados. Porque nós temos bagagem. E às vezes a bagagem tem mais valor para nós do que para onde nós iremos.
Nós estamos vivendo um evangelho que é pregado, e está muito bem pregado, porque está enganando a muitos. E o próprio Jesus disse em Mateus capítulo de número 24, vão dizer que eu estou ali e eu não estou. Vão dizer que eu estarei lá e eu não estou lá. Que nós precisamos somente aguardar a morte. Nós precisamos nos preocupar em viver aqui muito bem. Esse negócio de Jesus voltar, querido, sumiu. O céu não vai mais abrir, não. A gente vai viver uma transição após a morte. E você precisa se preocupar com a sua vida aqui. Porque tudo que Deus quer é te abençoar. Esse evangelho não salva ninguém. Porque é um evangelho de meia verdade. Tudo que Deus quer é te abençoar. Mas é entregar a bênção que o seu coração suporta. E para saber o que o seu coração suporta, bem-vindo à fornalha. Precisa passar pelo fogo. Precisa ver o que queima. E eu não estou falando de reteté, de Pentecoste, de nada disso. Eu estou falando da sua vontade, da sua carne. Daquilo que você acha que está certo e não está. Das convicções que você tem de vida e são frágeis, são erradas. Precisa queimar. E só no fogo nós vamos saber o que é verdade. Porque o nosso coração nos engana. Às vezes nós achamos que somos tão bonzinhos. Às vezes nós achamos que somos tão prontos. Que começamos até a discutir com Deus. Por que não acontece? Por que as coisas não se resolvem, querido? Precisa queimar. Precisa queimar até o que sair for precioso só. Precisa arder. A Bíblia não diz que não vai arder. A Bíblia diz que você não vai pegar fogo. O que não é dele precisa ser queimado lá dentro. Essa é a certeza do Evangelho. Essa é a certeza na nossa vida, a qual Isaías começou a profetizar 2.800 anos da nossa existência, antes de hoje. Que iria vir Jesus. E a vida iria mudar. As nossas convicções iriam mudar. E nós iríamos passar por fases. Talvez você entrou aqui desanimado pelas fases que você está passando. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que estar desanimado com você mesmo, não com Deus. Porque Ele não mentiu para você. Se você não leu, não é um problema dele. Ele deixou, tem uma dentro da sua casa. Você entende isso? Conhecer e prosseguir em conhecer. Nós precisamos entender isso. Nossa vida vai ser passada por essas fases. Mas uma coisa nós temos certeza: que Ele estará conosco, mesmo em meio ao caos. Quando tudo for lágrimas, quando tudo for medo por causa da travessia, quando tudo estiver queimando, Ele ainda estará lá, em meio ao caos, porque é isso que Ele prometeu. Ele não disse vai ser fácil, Ele disse eu vou estar com você. Eu vou passar junto, nós vamos chorar junto, nós vamos vencer juntos. Vai doer em você, vai doer em mim também. Por isso que houve o sacrifício. Para Ele mostrar que Ele era um homem forjado em dores. Isaías capítulo de número 60. E Deus teve prazer de fazê-lo moer. Querido, não importa a situação que você esteja vivendo. É claro
que toda situação precisa ser passado o grifo. Porque senão nós entramos na mania desse mundo de julgar que tudo é prova. Nós esquecemos que existe o nosso preço. Existem coisas que nós plantamos. E essa nós temos que ter vergonha. Porque até nessas, que é responsabilidade nossa, Ele disse que estaria conosco. Mas existem fases naturais da humanidade. Você é um ser humano. Você vai passar por isso. Olha para a pessoa que está do seu lado a última vez eu prometo, que eu já até encerrei. Mas olha para essa pessoa que está do seu lado. Fala: Deus estará com você em meio ao caos. Essa é a promessa. É isso que nos motiva todos os dias. Você entende isso? Ele não deixou você chorando sozinho. Ele não deixou você sentindo dor sozinho. Ele não deixou você esquecido. Mesmo que você ache que você está sozinho, Ele está lá todos os dias, até os séculos serem consumidos, até essa terra ser consumida. Ele não nos deixará um momento órfão. Você pode pensar, achar, mas no caos Deus também está. Ele é o Deus do monte, mas Ele também é do vale. Ele é o Deus das coisas vitoriosas, mas Ele é o Deus da batalha também. Ele é o Deus da sua vida. Ele vai estar com você. Talvez você chegou aqui desanimado, triste. Não, querido, não fique triste. Nós vamos sentir, nós vamos ter lágrimas, isso vai acontecer. Mas Ele está conosco todos os dias. Em toda situação, você pode respirar fundo e sentir a presença dEle, porque Ele está conosco. O mais fácil ou o mais difícil, Ele está conosco. Ele está conosco. O que seria de mim, o que seria de você sem as nossas lutas? O que seria de nós sem as situações que nós passamos? Nós seríamos meninos sem saber tomar atitude nenhuma. Mas nós crescemos em meio às dificuldades. Olha para a pessoa que está do seu lado. Olha, eu falei que era a última, a terceira vez. Mas olha para a pessoa. Fala para ela, fala: meu irmão, você é o que você é hoje por causa das suas muralhas, por causa do mar, por causa de Jericó, por causa da fornalha. Você é o que você é porque você passou por dificuldades e Deus esteve em todas com você. Feche seus olhos por um momento agora, se coloque de pé. Você que pode, se coloque de pé agora. Feche seus olhos. Ele não te abandonou em momento algum. Ele não te deixou em momento algum. E se passares pelas águas, Ele vai estar lá. Quando passar pelo rio, Ele vai estar lá. Quando passar pelo fogo, Ele vai estar lá. Mas não é assim, você vai passar. Vai acontecer. É o tempo determinado para todas as coisas. Vai existir a água, vai existir o rio, vai existir o fogo, mas Ele vai estar lá. Ele prometeu, Ele não mente, Ele não engana, Ele não desiste daquilo que Ele falou. Se Ele falou, querido, pode acreditar, porque vai acontecer. Ele não nos abandona, Ele não te abandonou. Ele não está fazendo um teste, Ele não está fazendo um laboratório com a sua vida. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele sabe o que está acontecendo e por que está acontecendo. A Bíblia diz que Ele não nos dá um fardo que nós não conseguimos carregar. Existe sim o tempo das lágrimas, existe o tempo da transição, existe a prova de fogo, mas Canaã também existe. Existe um descanso debaixo das suas asas. Debaixo das suas asas nós estaremos seguros.
Existe pasto para descansar, porque Ele é o nosso pastor. Ele não disse que tudo seria fácil, mas Ele disse que estaria conosco. Pai, nesse momento, nós apresentamos o nosso coração agora. Jesus, às vezes nossa alma está gritando, às vezes nossa alma está se esperneando, Jesus, porque nós precisamos, Senhor, entender, nós precisamos compreender, nós precisamos, não, Senhor, nós precisamos confiar em Ti, que o Senhor estará conosco. Quando as lágrimas virem, o Senhor estará conosco. No momento de transação, você estará comigo, Jesus. Você estará conosco. No momento do fogo, o Senhor estará conosco. O Senhor não se arrepende de suas promessas. Há uma companhia, há uma companhia, há um consolo, há alguém que estará com você todos os dias, todos os dias. E nessa manhã Ele só está pegando para reafirmar que você não está só. Essa situação não é para te matar, essa situação não é para te destruir. São momentos da nossa vida que Ele avisou que passaríamos, mas que Ele estaria conosco em todos esses momentos. O Senhor nos fortalece, o Senhor nos anima. Senhor, esteja conosco. Cristo, que nessa manhã nós podemos sair com outro pensamento, Senhor, com uma outra certeza, que não seja mais um culto, mas que o Teu Espírito Santo implante algo dentro do nosso coração. E quando o dia mau chegar, nós sabemos que o Senhor está conosco. Não existe nada que foge do Seu controle. É por isso que nós Te adoramos, é por isso que nós Te louvamos. Nós não louvamos um Deus que não faz, nós não louvamos um Deus que não ouve, que não anda, que não vê. Nós adoramos um Deus que a terra está nos seus pés, que está tudo no Seu controle. Jesus, Tu és tudo que nós temos, Jesus. Tu és tudo que nós temos, Jesus. Tu és tudo, Jesus, Tu és tudo, Tu és tudo. Nós só precisamos de Você, Jesus, só precisamos de Você. Obrigado, Jesus, obrigado por este domingo, obrigado por este culto, obrigado. Obrigado por este momento de adoração, Jesus. Obrigado, Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós. Pai, despedindo Teu povo de regresso seus lares, peça seus anjos em ação, guardando do mal e do pecado. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, querido, o multimídia estará mandando agora um link no grupo da igreja. Nós vamos retomar a leitura bíblica a partir do dia 1 de setembro. Então você que quer ler a Bíblia junto conosco, nós não vamos mais parar. Então terminou uma vez, vamos ler de novo até Jesus voltar. Então vai estar o link lá, clica nesse link, entre nesse grupo. É um livro de cada mês. Nós vamos fazer uma sistemática bem fácil, bem tranquila, porque nós sabemos que hoje a cultura não é ler, então isso é pesado. Mas eu tenho certeza que o Senhor estará contigo todos os dias. Se Deus é por nós, Deus abençoe a todos, amar vocês hoje para minha alma. Até amanhã no culto com a intercessão. Olá, querido, você acaba de assistir um vídeo no nosso canal. Espero que Deus tenha falado contigo, que Deus tenha tocado no seu coração. Tome a liberdade de deixar mais um vídeo aqui para que você possa assistir. Peço a sua ajuda. Curta, comenta e compartilhe para que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.